Um bom dia a todos que estão aqui marcando presença e também aos nossos companheiros que estão online, que estão lá também prestigiando a esta casa. Nesse momento, roguemos ao nosso mestre querido Jesus para que nos ampare em sua misericórdia e também alimente o nosso coração de esperança de dias muito melhores. A palavra é faculdade natural que Deus nos concedeu para que possamos nos intercambiar no mundo em que vivemos. É através dela que expressamos nossos pensamentos, nossas ideias. O verbo bem utilizado é força sagrada que esclarece e edifica. O que sai do coração e da mente pela nossa boca é força viva que nos envolve para o bem ou para o mal. Infelizmente, o homem nem sempre utiliza a palavra devidamente, convertendo-a, não poucas vezes, em lâmina da maledicência, em estilete da impiedade, em faca afiada para as torpes paixões. O poder verbalista, vindo dos corações dos maus, dos perversos, dos inconscientes, incitam a grandes crimes e às injustiças. Mas, cedo ou tarde, os autores do verbo que destrói vão colher os frutos de suas atividades infelizes. Da mesma forma, aqueles que, através da palavra salutar, construtiva, semeiam a alegria, a harmonia, a edificação, verão os frutos do seu trabalho. Nos diz Emmanuel que é imprescindível vigiarmos a boca, já que o verbo cria, inclina, modifica, renova ou mesmo destrói. Como nos ensina o Divino Mestre Jesus, a palavra procede do coração, por isso mesmo contamina o homem. Quanta dor, quanto sofrimento poderiam ser evitados no nosso mundo se pensássemos na significação de cada palavra proferida. Assim, frustraríamos a maledicência, a tragédia. A semente de uma palavra menos feliz pode gerar a infelicidade, matando assim sentimentos e ideias promissoras. A palavra descontrolada pela cólera é uma agressão. E agressão jamais convence. Toda vez que
destacamos o mal através de uma palavra, mesmo que façamos isso inconscientemente, nós estamos procurando arrasar o bem. É o que nos ensina os bons espíritos. Temos que cuidar para que tudo que sintamos, pensamos, falamos aos nossos irmãos em humanidade sirvam para a edificação do bem. André Luiz nos diz que um problema que muitas vezes parece insolutável, basta a palavra calmante para ser resolvido. A língua desvirtuada do bem destrói sementeiras de felicidade e sabedoria, de amor e de paz. Mas a palavra pode ser, sim, instrumento de evolução. Por isso é necessário esclarecê-la, iluminá-la. Esopo era um escravo de rara inteligência que servia na casa de um importante homem na Grécia Antiga. Certo dia, em que seu amo conversava com um companheiro, e eles falavam sobre as virtudes e os males do mundo, Esopo foi convidado a opinar sobre o assunto. Ele, com toda segurança, disse que a maior virtude do mundo encontrava-se à venda no mercado. E o amo, então, pergunta, mas como pode? Explique-se melhor. Você tem certeza do que está falando? O escravo, então, diz, não só afirmo, mas se me deres permissão, eu vou até o mercado e trago a maior virtude do mundo. Obtendo a autorização, ele foi até o mercado e trouxe um pacote. E ao abri-lo, o amo viu ali pedaços de língua. E ele ficou enfurecido. Você tem que me explicar o que é isso? Explique-se. E ele então diz, eu não vos enganei. A língua é realmente a maior virtude do mundo. Com ela, nós podemos consolar, esclarecer, ensinar, aliviar, conduzir. Com a língua, ainda disse ele, os ensinos filosóficos são divulgados. Os conceitos religiosos são espalhados. As obras do poeta tornam-se conhecidas. Acaso, amo, podeis negar essas verdades? O amo concordou. Então disse, já que você é tão desembaraçado, me diga agora qual é o pior vício do mundo. E o escravo, então, responde, se me deres autorização, eu vou até o mercado, porque lá eu vou encontrar também o pior vício do mundo. E o amo deu autorização e ele foi lá. Quando voltou, trouxe um pacote parecido com o anterior e, ao abri-lo, o amo vê novamente ali pedaços de língua. E novamente pede explicação ao escravo. E ele então diz, do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma
no pior vício do mundo. Através dela, tecem-se intrigas e violência verbal. As verdades mais santas, através da língua, são corrompidas. Ela provoca discussões infrutíferas, desentendimentos prolongados e confusões profundas, que leva ao desequilíbrio social. Acaso, amo, podeis negar isso? Impressionado com a inteligência invulgar daquele escravo. E ainda pelo disparate de ter um escravo tão sábio, o amo deu liberdade a Esopo. Ele aceitou a libertação e mais tarde tornou-se um contador de fábulas, muito conhecido na antiguidade, cujas histórias ainda hoje se espalham pelo mundo. As fábulas são contos de moralidade popular que apresentam lições de inteligência, de justiça, de sagacidade, e onde os personagens são animais ou coisas, mas que apresentam características humanas. Meus amigos, quando nos intercomunicamos, a palavra não é só moeda fundamental para o relacionamento, mas ela funciona também como instrumento relacionador e revelador. Nós, quando vimos uma pessoa pela primeira vez, o que nos atrai a ela, primeiramente, é claro, é a aparência. Porque nós estamos ainda muito ligados ao exterior, à aparência. Mas quando começamos a conversar com essa pessoa, é que vamos descobrir como realmente ela é. Sempre ouvimos falar, alguém contar, que fulano ou fulana tem uma aparência muito bonita, mas quando abre a boca, a beleza se vai. O contrário também acontece com frequência. São pessoas que fisicamente não têm nada a ver com Apolo ou uma deusa da beleza, mas que nos chama a atenção pelo falar, pela maneira como se expressa, e logo ficamos assim encantados com essa pessoa. A Bíblia nos diz que foi com o Verbo que Deus criou tudo quanto existe. Foi a verbalização do seu pensamento divino. A doutrina espírita nos tem ensinado que, na gênese cósmica, no que se refere à Terra, a ação do Verbo traduz o pensamento do Criador na construção do nosso planeta. E assim se formam os mundos, os seres, as coisas. Tudo pela força do Verbo que traduz o pensamento do Criador, segundo as leis que este mesmo pensamento encerra. No caso da criação da Terra, o Verbo foi e é o Cristo. Ele foi o escultor do nosso planeta, sob a vontade do nosso Criador. No Evangelho de João, capítulo 1, nós temos o tema: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus,
que foi recebida por Jesus e que desceu à terra com a missão de revelá-la aos homens. Ele veio transmitir a palavra de Deus como um embaixador. Transmite a palavra do seu soberano. O profeta Isaías usou a palavra para anunciar o Mestre Jesus. Eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e ele se chamará Emanuel. Uma sacerdotisa egípcia também anuncia: o Verbo se faz carne, sem poluição. De uma virgem, ele tomará corpo, exprobará o vício. E a alma depravada, ante ele, cobrirá a face. Nos tempos pagãos, dos gregos, romanos, egípcios, persas, caldeus, assim como nos santuários, a palavra foi utilizada para anunciar a vinda do Mestre Divino. No Velho Testamento, entre outros, nós encontramos as palavras de Jó, de Esdras, Zacarias, Daniel, Davi, Jeremias, profetizando que a luz do mundo desceria das estrelas para iluminar o coração dos homens. E assim aconteceu em todos os tempos, em todos os lugares. A palavra de Jesus, a vinda de Jesus foi anunciada. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, nós temos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus não passarão, porque são verdadeiras. E verdadeiras em todos os tempos. O que não passará é o significado verdadeiro de suas palavras. E o que passará é o que os homens construíram sobre os falsos significados que deram a essas mesmas palavras. Sendo a verdade uma só, não se pode encontrá-la em afirmações contrárias. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da lei, elevada sobre as ruínas antigas. Foi através da palavra do Mestre que recebemos a doutrina do amor. Com poder transformador, a palavra de Jesus tocou as fibras das almas de Maria Madalena, de Zaqueu, de Paulo de Tarso e de tantos e tantos outros. Mas no Evangelho, nós encontramos também as palavras de Maria, a mãe de Jesus, nas bodas de Canaã. Palavras estas cheias de sabedoria e de amor materno. Referindo-se a Jesus, ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quando os filhos procuram
conversar com as mães, é porque necessitam de ânimo, necessitam de alegria. Eles sabem que junto às suas mãezinhas vão encontrar o conforto, o entendimento que tanto necessitam. Nas nossas imensas aflições, recorramos também a Maria. Ela que é o anjo tutelar do cristianismo. Abrindo a boca e estendendo os braços, Jesus cantou a música sublime das bem-aventuranças, conclamando a todos a virem em sua direção, que ele os agasalharia no seu seio generoso. Sua voz se ergueu como um poema, dirigido aos desesperados e aos aflitos. Ao longo do tempo, suas palavras foram repetidas e guardadas nas mentes e corações, como se fossem sinfonia, harmonizando assim as criaturas. Sua palavra era semente, ele, o semeador. Ele sabia que o germinar de suas palavras aconteceria nos séculos vindouros. Por isso mesmo, sem pressa, ele semeava e regava com amor. Jesus, não obstante ser o governador do nosso planeta, nunca se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Buscou o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovar, não se entregou a polêmicas inúteis. Serviu sempre, ajudando, amando. É a Ele, a Jesus que temos que servir. É a Jesus que temos que seguir. Temos que evitar utilizar a palavra em discussões, em agitações. Nos contam que um australiano de 82 anos de idade, de nome Donald Rich, tinha um binóculo como instrumento de trabalho. Com esse binóculo, ele já conseguiu salvar mais de 400 vidas do suicídio. Ao realizar o seu salvamento de número 401, ele foi entrevistado pela BBC Brasil. Aposentado, ele conta que há 5 décadas ele monitora de forma voluntária o movimento no penhasco, que tem o nome de Degar, e que fica perto da sua casa, nos arredores de Sydney. A média anual de suicídios no penhasco é de 50 pessoas. E Donald, que já recebeu o apelido de anjo da guarda, fica lá sempre atento. O seu trabalho, basicamente, é de observação. Sempre que ele vê alguém ali no penhasco, muito pensativo, ou ultrapassando ou tentando ultrapassar as cordas que estão postas lá no lugar, ele vai em direção a essa pessoa e começa a puxar conversa. Às vezes, ele convida a pessoa para um café em sua casa. É um dos seus métodos, digamos assim, preferidos. E com o café, ele oferece um sorriso,
uma palavra amável, uma conversa assim muito amiga. Segundo ele, muitas vezes ele consegue fazer com que a pessoa desista da ideia do suicídio. Naturalmente, ele não consegue obter êxito, um êxito total, mas o fato dele já ter salvo mais de 400 vidas mostra bem o significado, ou seja, a significância do seu trabalho. Isso demonstra que nós podemos realizar benefícios sem ir muito longe da nossa casa. Nós podemos servir ao nosso próximo sem nos afastar muito do lugar onde vivemos. Às vezes, imaginamos poder servir como missionários em outros países e bem próximo a nós, há tanto ainda por fazer. Isso pode acontecer na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Não são poucos os exemplos que temos, estudantes, donas de casa, profissionais de diversas áreas, que dedicam as horas de seu lazer ajudando ao próximo. Como esse australiano que usa o binóculo e a palavra para salvar vidas. Apesar das dificuldades e da miséria moral em que ainda envolve o nosso planeta, nós temos o dever de trabalhar pela sua melhoria, por um mundo de mais paz, por um mundo de mais harmonia. E como nos ensina Emmanuel, milhões de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar milímetros da chama de uma vela. Contudo, vejam bem, basta o sopro do vento para extingui-la. Emmanuel nos quer assim mostrar o trabalho específico da luz, o seu combate às trevas. Não importa se acreditamos sermos poucos para trabalhar a implantar a luz no nosso planeta. O fato, meus amigos, é que não estamos sozinhos. O mundo maior está sempre a nos guiar, a nos amparar. Emmanuel ainda nos chama a atenção para que estejamos sempre em vigilância. A luz, diz ele, não discute, não polemiza, entra em querelas, não ofende. A luz respeita as consciências. A luz simplesmente resplandece. E ao resplandecer, atravessa todos os umbrais, todos os ambientes envolvidos pela escuridão. E consolando, a luz consola, a luz ampara, apazigua, fortalece, reergue. Esse sim é o trabalho da luz. A palavra tem um poder que ainda estamos longe de aquilatar. Planos de paz e guerras sofrem a força poderosa da palavra. Grandes tragédias sociais originam-se, em muitas ocasiões, de conversas inferiores. Hitler hipnotizou multidões enceguecidas para
se atirarem sobre nações sem defesa. Pelo discurso e pelos atos, infelicitou ele muitos povos. E vemos que somos, sim, responsáveis pelas imagens que projetamos nas mentes alheias. Se incentivarmos o mal, este nos atingirá, como lei de causa e efeito. A mesma coisa acontecerá se divulgarmos o bem. Pela palavra e pelo exemplo, Gandhi libertou o seu povo e sua filosofia se baseava na não violência. O pobrezinho de Assis escreveu poemas de amor à natureza, chamando de irmãos ao sol, à lua, às estrelas, aos animais. Passado tanto tempo, são muitas ainda as criaturas que leem e repetem os poemas do pobrezinho de Assis. Existe um provérbio que diz que somos escravos das palavras que falamos e senhores das que calamos. Os nossos pensamentos, enquanto guardados na nossa mente, são propriedade nossa. Mas o pensamento que se converte em verbo falado passa a ser de domínio público. E nós vamos ser responsáveis, sim, pelos reflexos dos mesmos. Por isso, temos que vigiar as palavras que saem da nossa boca. Pensar antes de falar é a atitude sensata. O nosso companheiro, Júlio Carvalho, que orienta em nossa casa o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece nas segundas-feiras, costuma sempre pedir que repitamos: eu sou inteligente, eu sou capaz. Em geral, nós rimos, achamos graça, sem muitas vezes pensar na força que tem a palavra. E tanto repeti-la, elas vão se materializando na nossa mente, mandando assim a mensagem para o nosso cérebro. Dentro do Espiritismo, o uso da palavra é de suma importância para a divulgação da doutrina. O primeiro contato com a doutrina espírita se dá através do livro, do passe e das palestras. Mas é através das palestras que o Centro Espírita apresenta o Espiritismo de forma clara e direta ao público. Daí a responsabilidade de quem usa a palavra na casa espírita. Um palestrante, além de ter um bom conhecimento doutrinário, deve continuamente se aperfeiçoar no uso da palavra, procurando assim levar a mensagem de forma clara e também de fácil compreensão. No Espiritismo, a palavra escrita também tem grande influência como meio de divulgação, conhecimento e cultura própria. Como exemplo, nós temos as obras da codificação, nos deixada por Kardec, e a vasta literatura espírita. Através da mediunidade,
Os espíritos se comunicam com o mundo corporal, usando também a palavra pela psicografia ou pela fala. Assim, a palavra vem sendo utilizada nas obras subsidiárias, nas matérias de mídia, nas palestras, cursos, na televisão, no rádio, nas reuniões e agora nos eventos online. Vemos assim a tecnologia nos favorecendo com mais esse meio de divulgação. Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, existia um eloquente orador. Ele se destacava no meio espírita por sua habilidade no uso da palavra. Suas palavras reuniam uma quantidade de gente assim imensa. Dentre os muitos que o admiravam, estava um senhor de idade já bastante avançada, que aonde esse palestrante fosse, ele iria. Ele acompanhava sempre as suas palestras, na casa em que ele frequentava ou em qualquer outra casa. O palestrante já estava acostumado com esse, digamos, seu fã número 1. Esse senhor sempre sentava na primeira fila. E quando o palestrante terminava a palestra, ele iria cumprimentá-lo. E sempre dizia para ele que as palestras estavam modificando a sua vida para melhor, é claro. E o palestrante já estava bem acostumado com a presença desse admirador, que sempre lhe fazia muitos elogios, e ele gostava, é claro, dos elogios. Até que um dia, ele estava assim, se preparando para fazer uma palestra, e ele percebe que o seu admirador número 1 não estava lá. Tá. Ele imaginou que algum problema tinha ocorrido que o impediu de ir assistir à sua palestra. Nas próximas dois fins de semana, ele também percebe que o admirador não tinha vindo. Ele, então, procura saber o que aconteceu. E já há 3 semanas que o admirador, ou seja, aquele senhor, não estava lá. E alguém, então, lhe informa que ele havia desencarnado. Claro que o palestrante sentiu muito, a falta do seu admirador, do seu fã número 1. Ocorreu que 2 anos depois, desencarna também o palestrante, famoso. E ele é recolhido no hospital, no plano espiritual. Passado algum tempo, o seu mentor espiritual veio lhe avisar que havia alguém que queria muito vê-lo. E ele deixa então passar o espírito. E o palestrante fica assim, radiante. Não é que ali estava o seu admirador, número 1. E o admirador novamente agradece a ele. Agradece por todas as palestras que ele tinha assistido. E conseguiram realmente mudar muito a vida dele no plano terreno. Só que o antigo palestrante, digamos assim, fica impressionado com a luz que o seu admirador emanava. Ele era todo luz e estava também bem mais jovem. Quando ele sai, ele então pergunta ao mentor, mas por que é que ele que assistia às minhas palestras é todo luz? E eu, que dava as palestras, estou tão apagado?
O mentor, então, responde: é porque ele vivenciava todos os ensinamentos que eram trazidos pelas suas palestras. Ele aplicava em si toda a mensagem que eram trazidas pelas suas palavras. Meus amigos, todos nós gostamos de boas palavras. Porém, pouco de nós as transformamos em atos. Já dizia o pensador chinês Sun Tzu. A palavra de Jesus foi canção sublime que embalou a humanidade. E ainda hoje, ela permanece como apoio e segurança para todos nós. Percorreu o Mestre Divino aldeias, cidades, falando sobre o reino de Deus. A melodia de sua voz trazia lições de esperança, de paz, no âmago de todos aqueles que o ouviam. Seus sermões, repletos de imagens singelas, sensibilizavam a todos. Ele sabia falar de forma adequada para cada um. Foi o mais extraordinário pedagogo da nossa história. Falava ele de coisas simples que todos entendiam para ensinar as leis de Deus. É importante, meus amigos, manter-nos em guarda contra o assédio insistente e destruidor da palavra. Vigiemos a nossa língua, evitando comentários maldosos, julgamentos precipitados, expressões chulas, piadas vulgares. Cultivemos o verbo elegante, a palavra de consolo, os temas edificantes, para que nossa boca não seja quem nos condena, fazendo-nos escravos do que falamos. Falemos o bem, escrevamos o bem, utilizemos palavras simples que brotem do nosso coração. Expressemos a nossa gratidão em palavras. Como isso é importante. Deixemos que os outros saibam como eles são importantes em nossa vida. Nós já estamos terminando. Portanto, é hora de renovar o nosso interior. Comecemos pelas palavras que saem de nossas bocas. No final de cada dia, interroguemos nossas consciências. Terei hoje utilizado a palavra como Jesus utilizou a dele? Em toda parte, o uso da palavra é índice de posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la, enobrecê-la. Deus nos confiou o recurso vocálico para que possamos utilizá-lo como instrumento do bem. Ele espera de nós que o transformemos em bênção, para que seja instrumento do seu amor, nos caminhos da elevação, hoje e sempre. Que possamos sempre nos esforçar para oferecer a palavra de amor ao nosso companheiro, à nossa companheira, a palavra de afeto e carinho aos nossos pais, a palavra de ternura e compreensão aos nossos filhos, a palavra de alegria
de fé aos companheiros da casa espírita. A palavra de caridade aos sofredores e infelizes. Enfim, a palavra de esperança ao mundo. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Uma ótima semana, muita paz e muita esperança para todos nós.